existe uma revelação que poucos ousam encarar de frente. Aquilo que você chama de escolhas livres pode ser apenas o reflexo de forças invisíveis que se movem dentro de você. Carl Jung, com sua psicologia profunda, desnudou o que muitos temem admitir. A liberdade humana está entrelaçada a correntes arquetípicas, padrões herdados e forças inconscientes que determinam muito mais do que imaginamos. Quando acreditamos estar decidindo por vontade própria, frequentemente estamos apenas obedecendo a dinâmicas ocultas que se repetem através da sombra junguiana, do inconsciente coletivo e da história não vivida de nossos ancestrais. Essa descoberta é desconfortável, mas ao mesmo tempo abre uma possibilidade extraordinária. Só ao encarar o quanto não somos livres, começamos a vislumbrar o caminho para a verdadeira individuação. Imagine por um instante um ator no palco que acredita ser o autor da peça, quando na verdade apenas recita falas escritas muito antes de seu nascimento. Assim vive a maioria das pessoas, presas a narrativas internas que não questionam, acreditando que cada decisão é um ato de autonomia. Jung nos alertou de que a psique é formada por camadas muito mais profundas do que o ego consegue perceber, e que o livre-arbítrio absoluto é um mito confortável. O que chamamos de escolha, muitas vezes, é apenas resposta automática a símbolos arquetípicos que se movem dentro de nós como fios invisíveis. Você consegue sentir o peso dessa revelação? Perceber que sua vida pode estar sendo vivida em segunda mão, como um reflexo do inconsciente e não como criação genuína? E aqui surge a dor secreta de muitos que chegam até este espaço. A sensação de repetição constante, de cair nas mesmas situações, de atrair os mesmos relacionamentos, de reagir sempre da mesma forma, mesmo jurando que, da próxima vez, será diferente. Essa é a prova viva de que não existe um livre-arbítrio puro. O ego deseja mudar, mas o inconsciente, carregado de imagens, complexos e memórias coletivas, o empurra de volta ao ciclo. Jung chamava isso de compulsão arquetípica, forças psíquicas que moldam nossa experiência sem pedir permissão. É nesse abismo que muitos se desesperam, acreditando que jamais conseguirão escapar. Mas, paradoxalmente, é nesse mesmo ponto que começa o despertar da consciência, porque só reconhecendo a prisão é possível buscar a chave. Se você fechar os olhos agora e lembrar de um momento em que se prometeu não repetir um padrão, mas mesmo assim caiu nele, perceberá o quanto a ilusão do controle é frágil. Esse é o lugar onde a psicologia junguiana toca nossa alma mais profunda. Não se trata de condenar a humanidade à ausência de escolha, mas de revelar que a verdadeira liberdade não nasce no ego, e sim no encontro com a sombra, no diálogo com os arquétipos, na alquimia do ser. Jung e a alquimia nos mostram que cada impulso inconsciente é um material bruto que precisa ser transmutado. A individuação, o caminho mais essencial da psicologia profunda, não significa conquistar o livre-arbítrio como posse, mas aprender a reconhecer e integrar as forças que realmente nos movem. Muitos relatam uma sensação estranha ao contemplar essa verdade, como se um véu fosse retirado e, ao mesmo tempo, uma vertigem surgisse. Afinal, se não somos totalmente livres, quem conduz nossa vida? É nesse ponto que Jung introduz o conceito do inconsciente coletivo, essa matriz simbólica onde estão gravados mitos, imagens e padrões que atravessam culturas e eras. Aquilo que você acredita ser apenas seu desejo pode, na verdade, ser o eco de milhares de vozes ancestrais, ressoando através de sua psique. Reconhecer isso não é perder poder, mas começar a lidar com a realidade da alma humana com maturidade. Há um paradoxo que precisa ser experimentado. Quanto mais acreditamos no livre-arbítrio absoluto, mais prisioneiros ficamos da sombra inconsciente. Mas quanto mais admitimos nossa falta de liberdade inicial, mais nos aproximamos da liberdade real, aquela que nasce da consciência. É como caminhar em um labirinto. Se você ignora que está preso, continuará andando em círculos.
mas quando percebe as paredes, pode começar a procurar a saída. Essa percepção é a chave para o processo de individuação. Tornar-se inteiro, integrando sombra e luz, reconhecendo os padrões invisíveis que nos regem, em vez de viver como marionetes do destino psíquico. Você já notou como certos acontecimentos parecem se repetir em sua vida como se fossem coincidências demais? Jung chamou isso de sincronicidade, a linguagem secreta do inconsciente coletivo dialogando com sua jornada. Essas sincronicidades não provam o livre-arbítrio, mas revelam que sua vida está costurada em uma rede de significados maior do que o ego consegue controlar. O que você pode escolher é como se relaciona com esses sinais, ignorando-os como mero acaso, ou reconhecendo-os como convites da alma para uma consciência mais elevada. Agora, respire fundo e perceba dentro de si um padrão que insiste em retornar. Talvez um medo, um desejo recorrente, uma reação automática. Ao nomeá-lo mentalmente, você começa a dar um passo além da ilusão. Essa é a prática do código simples que Jung nos legou, trazer à luz aquilo que opera no escuro. Você pode aplicar ainda hoje. Quando uma reação surgir, em vez de se identificar com ela, diga a si mesmo: isto não sou eu, isto é um padrão. Só essa mudança de olhar abre espaço para algo novo. Não é uma libertação total, mas é um movimento alquímico que muitos relatam como transformador. A grande pergunta que fica ecoando é: se não existe livre-arbítrio como imaginávamos, qual é a verdadeira liberdade possível? Jung responderia que ela está no diálogo contínuo com o inconsciente, na arte de transformar símbolos em consciência, na coragem de olhar para a sombra e descobrir que nela está o ouro da alma. Não se trata de ser livre para escolher qualquer coisa, mas de aprender a escutar as forças invisíveis que já nos escolhem e então cooperar com elas, em vez de resistir. E aqui, neste instante, talvez você perceba que esta reflexão não é apenas teoria, mas um espelho. Algo dentro de você começa a se mover, como se reconhecesse que sempre soube dessa verdade, mas nunca havia lhe dado nome. Essa sensação de estranhamento é o início do despertar. A constatação de que sua vida não é mero acaso, mas um palco onde forças maiores se expressam através de você. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro, desperta. Talvez hoje seja o seu primeiro passo nesse despertar. Quando Jung explorou a natureza da psique, ele percebeu algo desconcertante. O que chamamos de eu consciente é apenas a ponta de um iceberg, uma fração mínima diante da imensidão do inconsciente. Imagine um oceano profundo e escuro, cheio de correntes invisíveis, e na superfície, um pequeno barco acreditando controlar seu rumo. Esse barco é o ego. A cada movimento, acredita estar navegando por escolha própria. Mas a verdade é que a maré já definia a direção muito antes. Esse é o núcleo da ilusão do livre-arbítrio. Pensar que somos senhores absolutos do destino, quando na realidade somos atravessados por dinâmicas psíquicas que ultrapassam nossa vontade. A verdadeira tragédia ocorre quando o ego insiste em se considerar soberano, ignorando que sem reconhecer o inconsciente jamais haverá liberdade real. É por isso que Jung dizia que, até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa frase contém uma chave oculta. O destino não é um poder exterior que nos controla, mas o resultado inevitável de padrões internos que ainda não foram iluminados. A sensação de viver sem livre-arbítrio nasce justamente dessa ignorância. Não enxergamos as forças que nos movem e, por isso, acreditamos estar à mercê de algo externo. Quando começamos a revelar a sombra, percebemos que o destino muda, não porque o livre-arbítrio surge do nada, mas porque passamos a interagir conscientemente com aquilo que já nos guiava. É como aprender a dançar com a música em vez de tropeçar nos próprios passos.
Se você observar sua vida com atenção, notará que muitas de suas decisões surgiram como respostas quase automáticas. Escolher um parceiro semelhante ao seu pai ou mãe, reagir de forma explosiva em situações de pressão, repetir ciclos de autossabotagem. Tudo isso não é fruto de um querer consciente, mas de complexos que atuam como personagens internos comandando o palco. Jung descreveu os complexos como pequenos eus, autônomos dentro da psique, cada um carregado de memórias, traumas e desejos não resolvidos. Quando um complexo é ativado, a pessoa acredita estar tomando uma decisão racional, mas na verdade está apenas cedendo ao impulso desse núcleo inconsciente. Assim, a vida vai se tecendo sem que o livre-arbítrio puro exista. A psicologia profunda nos leva a compreender que liberdade não é ausência de condicionamento, mas capacidade de perceber os condicionamentos em ação. Essa diferença é crucial. Muitos passam a vida inteira lutando contra algo invisível, sem saber que o inimigo não é externo, mas interno. Quando Jung estudou a alquimia, percebeu que o processo simbólico do alquimista era o mesmo da psique. Transformar o material bruto, nossos impulsos, sombras e complexos, em ouro espiritual, ou seja, consciência. Essa alquimia da alma não nos dá controle total, mas abre uma nova dimensão de escolha. Não mais lutar contra a corrente, mas aprender a navegar junto dela, descobrindo um sentido que o ego sozinho jamais alcançaria. Aqui surge uma revelação desconfortável. O ego não é livre, mas também não é inútil. Ele é o ponto de referência necessário para que possamos refletir sobre a experiência. Sem o ego, seríamos apenas massa inconsciente dissolvida em impulsos. Mas quando o ego se inflaciona e acredita ser dono absoluto das decisões, perde sua função real e se torna escravo dos mesmos padrões que pretende comandar. Essa é a tragédia de muitas vidas. Pessoas acreditando estar no controle, mas vivendo em piloto automático, repetindo histórias herdadas e confundindo condicionamento com liberdade. Somente quando o ego se rende ao diálogo com o inconsciente é que a individuação começa a florescer. Jung insistia que os símbolos são portas para essa compreensão. Quando um símbolo aparece em sonho ou sincronicidade, ele revela uma dimensão da alma que não está sob o domínio do ego. Pense em um sonho marcante que você já teve. Ao acordar, talvez tenha sentido que aquilo não foi apenas imaginação, mas uma mensagem vinda de um lugar mais profundo. Esse é o inconsciente tentando dialogar com sua consciência. O símbolo não é escolhido por você, ele surge. E justamente aí está a evidência de que sua psique é maior do que suas escolhas conscientes. O livre-arbítrio, portanto, não é criar símbolos à vontade, mas aprender a interpretá-los e integrá-los, expandindo sua consciência através deles. A grande ilusão moderna é acreditar que somos senhores absolutos da razão, que basta decidir para transformar tudo. Essa crença gera frustração, porque a pessoa se culpa quando não consegue mudar padrões enraizados. A psicologia junguiana oferece um olhar mais compassivo. Você não é culpado por estar condicionado, mas é responsável por despertar. Não escolhemos o inconsciente que herdamos, mas podemos escolher o que fazer com ele a partir do momento em que o reconhecemos. Esse é o ponto onde o livre-arbítrio ganha uma nova definição. Não como poder absoluto, mas como resposta consciente ao que antes era apenas compulsão invisível. Observe, por exemplo, como arquétipos universais moldam nossas escolhas. O arquétipo da mãe, do herói, do velho sábio, do amante, todos eles habitam sua psique desde sempre. Quando você busca um relacionamento, não é apenas você escolhendo alguém, é também a ativação do arquétipo do amante em sua vida. Quando enfrenta desafios, não é só sua coragem pessoal, mas o arquétipo do herói que desperta para atravessar o obstáculo. Esses arquétipos são maiores que o indivíduo e o conduzem a experiências que parecem inevitáveis.
Reconhecer essa força não significa negar sua individualidade, mas compreender que você é coautor e não autor exclusivo da sua história. O caminho da individuação, proposto por Jung, é o processo de tornar-se quem você realmente é e não quem pensa ser. Esse processo exige confrontar a sombra, integrar os arquétipos, dialogar com o inconsciente coletivo. Aqui, a liberdade não é fazer tudo o que se deseja, mas aceitar o que a alma pede. E, curiosamente, é nesse ponto que muitos relatam uma sensação paradoxal. Quando desistem da ilusão de controle total, sentem pela primeira vez um gosto verdadeiro de liberdade interior. Não uma liberdade de fazer qualquer coisa, mas a liberdade de estar alinhado com o sentido profundo da existência. Agora imagine a seguinte cena: um rio caudaloso correndo em direção ao mar. O ego, acreditando ter livre arbítrio, tenta remar contra a corrente, esgotando-se em resistência. Mas quando reconhece que a corrente já tem uma direção, ele aprende a usar os remos para navegar de forma consciente, aproveitando a força que já existe. Assim é a vida segundo Jung. Você não escolhe a corrente do inconsciente, mas pode escolher como se relaciona com ela. Essa é a alquimia que transforma o peso da repetição em fluxo de individuação. Dentro desse processo, os sonhos desempenham um papel fundamental. Jung afirmava que o sonho é a via régia para o inconsciente, a forma como ele se comunica diretamente conosco. Quantas vezes você sonhou algo que parecia absurdo, mas que depois revelou significados profundos? Esses sonhos não foram escolhidos, eles simplesmente vieram. E justamente por isso provam que sua vida não é apenas fruto do ego. A prática de registrar e interpretar sonhos é uma forma de exercitar essa nova liberdade. Em vez de negar o inconsciente, dialogar com ele, permitindo que as mensagens ocultas se tornem luz de consciência. Aqueles que trilham esse caminho descobrem algo que não pode ser ensinado apenas por livros. A vida é cheia de símbolos vivos que pedem interpretação. A sincronicidade, por exemplo, é um fenômeno que desafia a lógica racional. Quando um acontecimento externo coincide com um estado interno de forma significativa, sentimos que há uma ordem maior em jogo. Isso não é livre-arbítrio, mas também não é acaso. É um diálogo da alma com o universo. E quem aprende a ouvir essas sincronicidades começa a perceber que a vida não está contra ele, mas está sempre tentando conduzi-lo a um despertar mais profundo. Por isso, Jung uniu psicologia e espiritualidade, lembrando que a verdadeira transformação acontece quando paramos de viver na superfície. A psicologia arquetípica mostra que cada escolha é, na verdade, uma resposta a uma imagem ancestral que pulsa dentro de nós. Você pode achar que decidiu sozinho seguir determinada carreira, mas talvez tenha sido chamado pelo arquétipo do herói ou do sábio. Essa consciência muda tudo. Você deixa de ser escravo inconsciente dos arquétipos e passa a cooperar com eles. Essa cooperação não elimina os condicionamentos, mas transforma-os em aliados. E aqui entra o papel essencial da sombra. Tudo aquilo que você rejeita em si mesmo, que esconde, que reprime, continua agindo de forma oculta. Ao negar a sombra, você perde a chance de integrá-la e assim permanece prisioneiro. Mas ao reconhecê-la, descobre que nela há energia vital esperando ser transformada. O livre-arbítrio não é negar a sombra, mas decidir olhar para ela com coragem. E nessa escolha, muitos encontram um poder que jamais imaginaram possuir. O poder de transmutar aquilo que parecia prisão em fonte de crescimento. Você já percebeu que algumas de suas maiores dores, quando aceitas e trabalhadas, se tornaram também seus maiores dons? Esse é o movimento alquímico descrito por Jung. Transformar o chumbo da sombra no ouro da consciência. E é aqui que a ideia de livre-arbítrio ganha uma nova roupagem. Não se trata de escolher a experiência que nos acontece, mas de escolher como vamos responder a ela.
A vida nos traz símbolos, provas, padrões. Nós escolhemos se vamos permanecer inconscientes ou se vamos usar cada experiência como oportunidade de individuação. Muitos temem essa jornada porque acreditam que enfrentar a sombra é perigoso. E, de fato, não é um caminho confortável, mas é justamente nele que descobrimos a verdade mais libertadora. A liberdade não está no controle, mas na integração. Ao integrar a sombra, deixamos de ser arrastados por ela. Ao reconhecer os arquétipos, deixamos de ser apenas seus servos e nos tornamos participantes conscientes de sua dança. Essa é a liberdade possível. Não romper com os condicionamentos, mas transformá-los em solo fértil para o florescimento da alma. A psicologia profunda nos ensina que todo despertar começa com desconforto. A ideia de que não temos livre-arbítrio absoluto é dolorosa porque confronta nosso desejo de soberania. Mas é esse mesmo desconforto que abre o espaço para uma nova visão. Quando aceitamos que não somos totalmente livres, paramos de lutar contra a realidade e começamos a colaborar com ela. Nesse movimento, descobrimos um tipo de liberdade mais profunda. A liberdade de ser quem realmente somos, além do ego, além das ilusões, além da máscara da autonomia absoluta. E assim, passo a passo, o caminho da individuação se revela não como conquista de poder, mas como rendição consciente ao mistério. Rendição não como derrota, mas como entrega a uma ordem maior que já nos habita. Esse é o paradoxo junguiano. Só quando desistimos da ilusão de um livre-arbítrio absoluto é que começamos a experimentar uma liberdade autêntica, aquela que nasce do encontro íntimo com a alma. O ser humano insiste em acreditar que cada decisão nasce de um centro isolado, como se dentro de si houvesse um trono absoluto de escolhas. Jung desmantelou essa ilusão com precisão cirúrgica. Ele mostrou que o que chamamos de eu é atravessado por forças coletivas, por imagens arquetípicas que já estavam aqui antes de nascermos. Não escolhemos nascer com determinada estrutura psíquica, não escolhemos os símbolos que nos habitam, e mesmo nossos desejos mais íntimos carregam a marca de algo herdado. Essa constatação abala o orgulho humano, mas ao mesmo tempo abre uma porta. Perceber que somos expressões de uma rede maior, que a vida que julgamos nossa é, em grande parte, a vida da alma coletiva manifestando-se em nós. Essa percepção pode ser angustiante no início, porque destrói a ideia de controle absoluto. Muitos entram em crise ao perceber que repetem padrões sem saber por quê. Mas Jung via essa crise como etapa necessária do processo de individuação. Ele dizia que a psique não suporta viver indefinidamente em ilusões e cedo ou tarde nos força a confrontar a realidade. Quando descobrimos que não existe livre-arbítrio absoluto, o primeiro impulso pode ser de revolta. Porém, com o tempo, essa revolta amadurece e se transforma em aceitação. Não a aceitação de ser marionete, mas a aceitação de que a verdadeira liberdade começa quando reconhecemos a estrutura que nos contém. Pense em um músico diante de um instrumento. Ele não escolheu as notas que existem, nem as leis da harmonia, mas dentro dessa estrutura pode compor melodias infinitas. Assim é nossa vida diante do inconsciente. Não escolhemos os arquétipos, não escolhemos o inconsciente coletivo, mas podemos interagir com eles de forma criativa. Esse é o espaço possível da liberdade, não negar as forças que nos moldam, mas transformá-las em música. Quem insiste em acreditar que é autor absoluto, termina desafinado, repetindo sempre os mesmos acordes de forma inconsciente. Quem reconhece a orquestra invisível pode finalmente criar harmonia. O inconsciente coletivo, como Jung descreveu, não é um depósito passivo, mas uma matriz viva que influencia cada pensamento e sentimento. É como um campo invisível no qual estamos mergulhados desde o nascimento. Nesse campo, vivem os mitos, as histórias, os símbolos que alimentam a humanidade há milênios.
Ao acreditar que decide sozinho, o ego ignora que já está respondendo a esses mitos, revivendo dramas arquetípicos que foram encenados incontáveis vezes antes. Reconhecer isso não nos diminui. Pelo contrário, nos conecta a uma história maior. Descobrimos que nossas dores e lutas não são apenas pessoais, mas capítulos de uma jornada cósmica em que cada alma participa. A sombra é um dos lugares onde mais claramente percebemos a ilusão do livre-arbítrio. Tudo o que rejeitamos em nós, tudo o que empurramos para o porão da consciência, não desaparece. Ao contrário, ganha autonomia e força. De repente, reagimos de modo inesperado. Somos tomados por impulsos que não parecem nossos. Aí está a prova de que não decidimos tudo. Existem partes em nós que agem sem pedir licença. A integração da sombra é o início da liberdade real. Enquanto ela permanece reprimida, o ego é escravo dela. Quando é reconhecida, se torna fonte de energia criativa e autêntica. Você pode perceber isso observando suas relações. Quantas vezes você projetou em outra pessoa algo que não aceitava em si mesmo? A raiva, a inveja, a admiração desmedida, tudo isso mostra como a sombra se manifesta. O ego acredita que está escolhendo como se relacionar, mas na verdade está sendo guiado por aquilo que não reconhece em si. Jung explicou que grande parte do que chamamos de destino amoroso, por exemplo, é regido por projeções inconscientes. Não é livre-arbítrio escolher alguém, mas um encontro de sombras e arquétipos que se atraem. Só quando percebemos isso podemos amar de forma mais consciente, sem sermos arrastados cegamente pelos mesmos padrões. Outro aspecto essencial é que o inconsciente não age apenas individualmente, mas também coletivamente. Movimentos sociais, modas, crenças populares, tudo isso nasce de correntes psíquicas invisíveis que atravessam gerações. Você acredita estar escolhendo livremente o que consumir, vestir, acreditar, mas na verdade está respondendo a símbolos coletivos que já foram plantados muito antes. Jung observava como sociedades inteiras podiam ser possuídas por um arquétipo, repetindo mitos antigos sob novas formas. Essa é mais uma prova de que o livre-arbítrio absoluto é impossível. O máximo que podemos fazer é despertar para perceber quando estamos dentro dessas ondas coletivas e decidir como navegar nelas. Esse despertar exige coragem, porque significa abandonar a ilusão confortável de que controlamos tudo. Muitos resistem a esse chamado, preferindo viver na crença ingênua de que são donos absolutos de sua vida. Mas quem aceita olhar mais fundo, descobre algo precioso. Se não controlamos totalmente, também não estamos sozinhos. Há uma inteligência maior nos guiando. E quando aprendemos a escutá-la, a vida se torna menos uma batalha de vontades e mais um diálogo com o mistério. Essa é a espiritualidade que Jung via como inseparável da psicologia. A abertura ao invisível que pulsa dentro e fora de nós. O processo de individuação é a chave que transforma essa compreensão em experiência. Ele não promete liberdade total, mas promete autenticidade. É o caminho de tornar-se quem realmente é, em vez de permanecer escravo de máscaras herdadas. Nesse processo, cada passo revela uma nova camada de condicionamento que precisa ser iluminada. A cada sombra reconhecida, a cada símbolo integrado, um pouco mais de espaço se abre para escolhas conscientes. Não são escolhas infinitas, mas escolhas alinhadas com o centro da alma. Essa é a diferença entre viver na ilusão de liberdade e viver na liberdade possível. Imagine-se diante de um espelho que nunca foi limpo. Você acredita estar vendo a si mesmo, mas o reflexo é distorcido por manchas antigas. Suas escolhas são feitas com base nesse reflexo turvo. O trabalho da individuação é limpar esse espelho pouco a pouco. Não elimina as molduras, não muda a condição de ser um espelho, mas permite enxergar com mais clareza. É isso que Jung chamava de tornar-se consciente. Não destruir os condicionamentos, mas perceber como eles atuam.
Nesse perceber, surge uma nova dimensão de liberdade, diferente da que o ego sonhava, mas muito mais real. Os sonhos desempenham um papel central nessa limpeza. Quando sonhamos, o inconsciente nos mostra imagens que não foram escolhidas por nós, mas que carregam mensagens essenciais. Cada sonho é um lembrete de que a psique não é controlada apenas pelo ego. Interpretar os sonhos é como aprender a escutar uma língua esquecida. Aos poucos, percebemos que há uma inteligência interior tentando nos guiar. E é nesse diálogo que começamos a experimentar uma liberdade genuína, porque já não vivemos apenas reagindo a impulsos, mas respondendo a símbolos que nos conectam a um sentido maior. Essa conexão também se manifesta na sincronicidade. Quando um acontecimento externo coincide com um estado interno de forma significativa, percebemos que a vida está cheia de sinais. Esses sinais não foram escolhidos por nós, mas surgem como resposta ao nosso processo interior. Reconhecer a sincronicidade é abandonar a ideia de controle absoluto e abrir-se para uma liberdade diferente. A liberdade de perceber que não estamos desconectados, que a vida dialoga conosco em cada detalhe. Essa percepção dissolve a solidão existencial e nos coloca em contato com o tecido invisível do universo. A grande pergunta que surge é: se não há livre-arbítrio total, por que continuamos a buscar tanto controle? A resposta é simples: o ego teme o mistério. Ele prefere acreditar que domina tudo a encarar a vastidão do inconsciente. Mas esse controle é sempre ilusório e cedo ou tarde a vida se encarrega de mostrar isso através de crises, perdas e repetições. Nessas horas, temos duas escolhas: endurecer ainda mais na ilusão ou abrir-nos para a realidade. Quem escolhe a segunda via descobre que, ao soltar o controle, não cai no caos, mas encontra um sentido mais profundo. Esse sentido não pode ser fabricado pela mente consciente. Ele emerge do diálogo com a alma, do contato com os arquétipos, da integração da sombra. É por isso que Jung dizia que não se trata de curar a psique no sentido médico tradicional, mas de torná-la inteira. A individuação é esse tornar-se inteiro, esse processo de reunir o que estava dividido. Quando somos inteiros, não precisamos de livre-arbítrio absoluto, porque já não vivemos em conflito constante. Vivemos em harmonia com o que somos, e essa harmonia é a forma mais elevada de liberdade. Mas atenção, esse caminho não é linear nem definitivo. Não há ponto final, não há estado perfeito. Sempre haverá novas camadas da sombra, sempre haverá novos símbolos a integrar. O que muda é a forma como nos relacionamos com esse processo. Quem acredita no livre-arbítrio absoluto se frustra com cada retorno do padrão. Quem entende a profundidade da psique acolhe esses retornos como parte da jornada. Essa mudança de olhar é revolucionária. Transforma cada queda em oportunidade de despertar, cada repetição em convite à consciência. Você pode aplicar isso hoje mesmo. Observe um padrão recorrente em sua vida. Em vez de se culpar ou acreditar que falhou, pergunte-se: qual arquétipo está se movendo aqui? Que parte de minha sombra está pedindo reconhecimento? Essa simples pergunta muda o jogo. Não dá ao ego o controle absoluto, mas abre a porta para o diálogo com o inconsciente. E nesse diálogo, muitas pessoas relatam mudanças profundas, não porque forçaram, mas porque aprenderam a cooperar com a vida interior. Essa cooperação é o que Jung via como a verdadeira espiritualidade. Não é impor à vida uma vontade, mas escutar o que a vida já quer de nós. Quando conseguimos ouvir esse chamado, experimentamos uma paz que não depende de escolhas infinitas. É uma paz que nasce da entrega ao mistério, da confiança no inconsciente como fonte de sabedoria. Essa é a liberdade possível, não a liberdade de escolher qualquer coisa, mas a liberdade de estar em sintonia com o propósito da alma. E assim, a jornada continua. Cada símbolo que surge, cada sombra que aparece, cada sincronicidade que se manifesta,
É um lembrete de que não estamos sozinhos. O livre-arbítrio absoluto pode não existir, mas existe algo maior e mais belo: a possibilidade de viver em consciência, de transformar condicionamentos em caminho, de fazer da própria vida uma obra alquímica. Esse é o chamado que Jung deixou para nós. Abandonar a ilusão e mergulhar no real, onde a verdadeira liberdade se revela como um estado de ser, não como um poder do ego. Perceba agora que a ilusão do livre-arbítrio não é apenas um dilema filosófico, mas uma experiência visceral que se manifesta em cada escolha aparentemente simples que fazemos. Quando você decide levantar da cama, escolher uma roupa ou ligar para alguém, pensa estar agindo a partir de sua liberdade. Mas Jung nos mostra que, em verdade, cada um desses atos está entrelaçado a fios invisíveis do inconsciente coletivo e da sombra pessoal. O que você chama de decisão pode ser a atualização de um padrão herdado, de um arquétipo ativo, de uma lembrança não elaborada que continua a reger silenciosamente sua psique. O desconforto vem porque o ego deseja acreditar no controle absoluto, mas a alma sabe que o verdadeiro poder não está na ilusão de domínio, e sim no reconhecimento dos limites e na abertura para transcender aquilo que o controla por trás do véu. Imagine por um instante que cada pensamento que surge em sua mente não seja de fato seu, mas o eco de uma corrente milenar de experiências humanas. A psicologia profunda de Jung aponta que grande parte de nossas ideias são ressonâncias do inconsciente coletivo, arquétipos que atravessam culturas e tempos. Quando você pensa que escolheu amar alguém, talvez esteja apenas encenando o mito eterno de Eros e Psique. Quando acredita que decidiu por si mesmo enfrentar um desafio, talvez apenas esteja revivendo a jornada do herói impressa em sua psique desde antes de você nascer. Nesse sentido, o livre-arbítrio se revela como um palco onde a peça já estava escrita, mas você, como ator, ainda pode trazer nuances, cores, improvisos que transformam a experiência. O paradoxo é que não escolhemos o mito que vivemos, mas podemos escolher a consciência com que vivemos o mito. Muitos se assustam ao ouvir que o livre-arbítrio não existe, como se isso fosse uma sentença de aprisionamento. Mas Jung mostra exatamente o contrário. Ao perceber que o ego não é o centro supremo, abre-se a porta para o self, essa instância mais ampla que contém e orienta a totalidade da psique. É como perceber que a pequena vela de sua consciência individual não precisa iluminar sozinha um universo escuro. Ela faz parte de uma constelação muito maior. E, paradoxalmente, quando você reconhece que não controla tudo, surge uma paz inesperada. Porque a angústia de decidir cada passo desaparece e o foco se desloca para estar presente e consciente do fluxo. Isso não elimina a responsabilidade, mas a redimensiona. Você deixa de lutar contra correntes invisíveis e aprende a navegar com elas. A sombra, conceito central em Jung, é a guardiã desse mistério. Ela carrega tudo aquilo que rejeitamos em nós, e que por isso mesmo passa a agir de forma autônoma, como se tivesse vida própria. O que chamamos de escolhas conscientes muitas vezes são apenas respostas às forças que emergem da sombra. Você já percebeu como certas situações se repetem em sua vida, quase como se fossem programadas? Relações que acabam sempre do mesmo jeito, oportunidades que surgem e desaparecem em padrões semelhantes, reações emocionais que se acendem como gatilhos inevitáveis. Isso acontece porque a sombra, não integrada, projeta-se no mundo externo e cria experiências que forçam a consciência a olhar para dentro. E aqui está a chave. Quando você enfrenta a sombra, começa a sair da ilusão do livre-arbítrio e entra no território da individuação. O processo de individuação, descrito por Jung, é o verdadeiro caminho de libertação. Não se trata de escolher livremente tudo o que acontece, mas de reconhecer os condicionamentos internos e externos que moldam sua vida.
Nesse processo, cada encontro, cada perda, cada sonho noturno se torna uma peça de um grande mosaico que revela o desenho do self. O paradoxo é que só quando aceitamos que não temos o controle total é que começamos a experimentar uma liberdade mais profunda, a liberdade de responder com consciência em vez de reagir de modo inconsciente. Assim, a individuação não é sobre conquistar o poder absoluto sobre o destino, mas sobre encontrar-se dentro da trama invisível que já está acontecendo. Veja como isso aparece nos sonhos, outro campo fundamental em Jung. Nos sonhos, somos expostos às verdades que o ego não quer ver. Situações absurdas, personagens estranhos, símbolos arcaicos. Todos carregam mensagens do inconsciente sobre o que realmente governa nossas escolhas. Ao interpretar os sonhos, percebemos que a vida acordada é atravessada pelos mesmos símbolos, apenas disfarçados de fatos cotidianos. O sonho revela que aquilo que pensamos decidir já estava germinando no invisível. É como se o inconsciente sempre escrevesse a primeira versão e o ego apenas assinasse no final. E é nesse reconhecimento que se abre a oportunidade de colaborar com esse roteiro oculto, em vez de resistir cegamente a ele. Jung também recorreu à alquimia como metáfora para esse processo. O alquimista não cria o ouro pela força da vontade, mas coopera com as leis ocultas da natureza. Da mesma forma, não criamos nosso destino pela pura escolha do ego, mas aprendemos a decifrar os símbolos e as energias que nos atravessam. O verdadeiro ato de liberdade não é decidir arbitrariamente, mas alinhar-se com a dinâmica profunda da alma. Nesse sentido, a alquimia da psique é a transmutação do olhar. Deixamos de acreditar que somos senhores absolutos e nos tornamos aprendizes atentos de um processo maior. Essa humildade abre espaço para uma transformação que o livre-arbítrio isolado jamais alcançaria. Quando Jung fala da sincronicidade, ele nos entrega outro golpe contra a crença no livre-arbítrio. A sincronicidade mostra que eventos externos e estados internos podem se conectar de forma significativa sem uma relação causal direta. Quantas vezes você pensou em alguém e essa pessoa ligou ou encontrou um livro exatamente no momento em que precisava? Isso revela que há uma ordem oculta regendo o universo psíquico e material, além da lógica do ego. Assim, nossas escolhas não são isoladas, mas entrelaçadas com uma rede de significados que ultrapassa a vontade consciente. O livre-arbítrio, diante disso, parece pequeno. O que resta é a abertura para perceber e responder a esses sinais. Há ainda uma dimensão arquetípica em tudo isso. Os arquétipos, como grandes moldes da psique, são forças que nos atravessam e nos fazem viver histórias que não inventamos. A mãe, o herói, o sábio, o amante, o trickster, todos são formas atemporais que habitam nosso inconsciente e se manifestam em nossas vidas. Quando achamos que estamos escolhendo um caminho, muitas vezes estamos apenas seguindo a ativação de um arquétipo específico. E, no entanto, ao perceber isso, podemos viver esses arquétipos de forma mais consciente, deixando de ser marionetes e nos tornando dançarinos que se movem com graça no palco da existência. A espiritualidade em Jung não era dogmática, mas simbólica. Ele compreendia que a relação com o divino também segue esse paradoxo do livre-arbítrio. Não escolhemos simplesmente acreditar ou não. Somos chamados por símbolos, visões, experiências luminosas que nos tomam sem pedir licença. O divino não é uma escolha do ego, mas uma irrupção do self, que quebra o controle aparente. A liberdade aqui não está em decidir acreditar, mas em como respondemos a esse chamado. Assim, a espiritualidade se torna menos uma questão de vontade e mais uma questão de rendição àquilo que se manifesta. Quando você olha para trás em sua própria vida, talvez perceba que os momentos mais transformadores não foram planejados.
Foram encontros inesperados, crises inevitáveis, intuições súbitas que mudaram tudo. Isso mostra que a ilusão do livre-arbítrio cai diante da realidade da vida vivida. Você não escolheu nascer, não escolheu os pais que teve, nem mesmo a maioria das circunstâncias que moldaram sua história. Mas dentro dessas correntes, você teve a chance de despertar, de responder, de aprender. E é nesse espaço pequeno, mas sagrado, que reside a verdadeira liberdade. Não de criar a realidade do nada, mas de se transformar em meio ao inevitável. O ego teme essa revelação, porque acredita que perderá seu poder. Mas, na verdade, o ego ganha quando reconhece seus limites. Ele deixa de ser um ditador cego e se torna um servidor do self. Isso é individuação. O ego finalmente encontra seu lugar dentro da totalidade. E nesse lugar, ele experimenta uma liberdade paradoxal. Não a liberdade ilusória de fazer tudo, mas a liberdade profunda de ser o que é, em harmonia com a totalidade da psique. Aqui, o livre-arbítrio deixa de ser uma necessidade e se transforma em uma pergunta sem sentido. Porque a vida não é sobre escolher arbitrariamente, mas sobre viver conscientemente o que já está em movimento. Perceba como isso ressoa em sua experiência agora. Quantas decisões recentes você percebe que foram guiadas por algo maior do que sua vontade? Quantos encontros e desvios aconteceram sem que você pudesse prever? Quando você começa a ver esse padrão, uma nova visão se abre. A vida não está contra você, nem fora de seu controle absoluto. Ela é um fluxo de símbolos, arquétipos e sincronicidades em que você pode se tornar participante consciente. Essa é a verdadeira alquimia do ser. Transformar a passividade inconsciente em presença lúcida. E quando falamos em presença, entramos no coração da prática. O convite é simples. Observe seu próximo pensamento como se ele não fosse seu. Pergunte-se: de onde ele veio? Quem o trouxe? Ao fazer isso, você percebe que a mente é um rio, e você não é o criador de cada onda, mas o observador que pode escolher mergulhar ou não. Essa prática, repetida com atenção, dissolve a ilusão de que você controla sua mente e abre a liberdade de não ser dominado por ela. É aí que a ilusão do livre-arbítrio se desfaz e a realidade da consciência desperta se manifesta. Muitos mestres orientais já apontavam para isso, e Jung dialogou com várias dessas tradições. No budismo, por exemplo, fala-se da interdependência de todos os fenômenos. Nada existe isolado, nada é produto apenas da vontade individual. Ao integrar essa visão, Jung reconheceu que o Ocidente precisava dessa humildade espiritual. O encontro entre psicologia profunda e sabedoria oriental revela que a verdadeira liberdade não é o arbítrio isolado, mas a consciência da interconexão. Assim, o ser humano deixa de carregar o peso de decidir sozinho e passa a sentir-se parte de um todo vivo. Seus sintomas, suas repetições, suas resistências, tudo isso é linguagem do inconsciente tentando acordá-lo. Você não escolheu essas dores, mas pode escolher escutá-las ou ignorá-las. E essa escolha, embora pequena, muda tudo. Porque quando você escuta, começa a cooperar com o self. Quando ignora, repete os padrões. Essa é a diferença entre viver na ilusão do livre-arbítrio e viver no caminho da individuação. Não é sobre controlar, mas sobre responder de forma consciente ao chamado que já está aí. A individuação é, portanto, um chamado ao realismo espiritual. Aceitar que você não é livre nos termos em que o ego gostaria, mas que há uma liberdade mais sutil, mais verdadeira, na forma como responde ao inevitável. É como dançar na tempestade. Você não controla o vento, mas pode decidir como mover-se dentro dele. Essa é a arte da alma, o segredo que Jung nos deixou como herança. E quem desperta para isso já não busca mais ser senhor do destino, mas aprendiz da totalidade. Agora, permita-se sentir esse ensinamento como um portal aberto em sua consciência.
O que muda em sua vida quando você abandona a luta por um livre-arbítrio inexistente e abraça a realidade de uma liberdade interior? Que peso se dissolve? Que nova energia surge? Essa reflexão é a chave que abre o próximo nível de sua jornada, onde você não será mais prisioneiro de escolhas ilusórias, mas viajante consciente no grande campo da psique. Hoje, algo foi revelado nas camadas mais profundas da psique. O véu da ilusão do livre-arbítrio foi levantado, e por um instante você contemplou a trama invisível que sempre guiou sua vida. Não se trata mais de acreditar ou duvidar. É sentir que a sombra já não é apenas teoria, mas um espelho vivo diante de você. O chamado ecoou e um selo foi gravado em sua alma. Agora, a consciência desperta não pode mais fingir que não viu. Mas ainda falta uma última revelação. Uma chave esquecida que continuará a ressoar no silêncio dos seus próprios sonhos. Se essa travessia tocou seu coração arquetípico, escreva nos comentários. Eu me liberto da ilusão do livre-arbítrio e escolho viver minha individuação. Esse será o seu pacto interno, o seu gesto ritualístico de compromisso com a jornada que Jung chamou de retorno à totalidade. E se esse despertar acendeu algo que já dormia em você há tanto tempo, saiba que há um campo vivo que pulsa aqui. Este canal é mais do que vídeos. É um espaço de alma, um círculo invisível onde poucos se encontram para seguir o chamado da psique. Inscreva-se e caminhe conosco nessa senda iniciática, porque o Self continua a chamar, e só os que ouvem podem atravessar. Que os arquétipos luminosos guiem sua travessia e que o Self conduza você pelas encruzilhadas do inconsciente até o centro radiante da sua própria alma.